Uma família cuja história se entrelaça com o desenvolvimento industrial e político dos Estados Unidos. Uma das dinastias mais influentes do mundo moderno, envolta em riqueza, poder e mistério. Construída pelo primeiro bilionário da história dos Estados Unidos da América. Sua saga começa com John D. Rockefeller, empresário que construiu um império ligado ao setor petrolífero com sua empresa Standard Oil. A família Rockefeller se tornou um símbolo do capitalismo norte-americano. Mas não foi apenas por sua riqueza e poder. Deixaram também um profundo legado de filantropia. Do financiamento de instituições educacionais e médicas à criação de parques e museus. A família usou a sua fortuna para moldar a cultura e a sociedade. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. A família Rockefeller é uma das mais proeminentes e influentes dinastias dos Estados Unidos. Conhecida principalmente por sua vasta fortuna e grande influência, especialmente no petróleo, na política e na filantropia. A história da família Rockefeller começa com o patriarca, John D. Rockefeller, que é frequentemente considerado como um dos homens mais ricos da história moderna. John D. Rockefeller nasceu em 1839, na pequena vila de Richford, Nova York. De origens humildes, seu pai era madeireiro e sua mãe, dona de casa e batista devota. Já aos 20 anos, o jovem John abriu o seu primeiro negócio, trabalhando com compra e venda de grãos, carne e outros produtos agrícolas. Anos mais tarde, ele cofundou a Standard Oil Company em 1870, que rapidamente se tornou a maior refinaria de petróleo do mundo naquela época. A abordagem de Rockefeller para os negócios era marcada pela eficiência, inovação e algumas vezes táticas questionáveis, que lhe permitiram consolidar um monopólio quase completo na indústria do petróleo. Rockefeller frequentemente vendia o seu petróleo a preços baixíssimos, às vezes até abaixo do custo, incorrendo em prejuízos, mas permitindo a ele eliminar e depois adquirir empresas concorrentes que não conseguiam competir com os preços tão baixos. Com o mercado dominado, a Standard Oil era capaz de controlar os preços a seu favor, maximizando a imensa acumulação de riqueza e poder da família Rockefeller. A fortuna de Rockefeller disparou com o boom do petróleo, e ele se tornou o primeiro bilionário americano. Com sua riqueza, ele influenciou significativamente o sistema bancário, o sistema educacional e várias causas filantrópicas. A filantropia da família Rockefeller teve um impacto notável com a criação de instituições como a Universidade de Chicago, a Universidade Rockefeller e a Fundação Rockefeller. Com o passar das décadas, os descendentes de John D. Rockefeller continuaram a expandir e a diversificar os investimentos da família. Seu filho, John D. Rockefeller Jr., concentrou-se principalmente na filantropia, apoiando projetos como a reconstrução do Palácio de Versalhes e a criação do Rockefeller Center em Nova York. Ainda, os netos de Rockefeller expandiram os negócios da família para áreas como a conservação ambiental, as artes e o mercado financeiro. David, neto de John D. Rockefeller, desempenhou um papel crucial no Chase Manhattan Bank, uma instituição financeira que se tornou conhecida como o Banco dos Rockefeller. Sob a liderança de David Rockefeller,
O Chase Manhattan Bank internacionalizou suas atividades, tornando-se o primeiro banco americano global, espalhando seus escritórios ao redor do mundo. Agora, os Rockefeller gerenciavam tanto a empresa de petróleo Standard Oil quanto o Chase Manhattan Bank. Essa dupla atuação em setores chaves da economia, petróleo e finanças, conferiu à família Rockefeller uma influência cada vez maior no panorama econômico e político dos Estados Unidos, consolidando ainda mais a riqueza e o poder da família. Até os dias de hoje, a família Rockefeller continua muito influente e muito rica, embora a sua presença no setor de petróleo tenha diminuído. Eles continuam a ser um símbolo do capitalismo americano e da filantropia, e a sua história é frequentemente estudada como um exemplo de sucesso empresarial, poder econômico e responsabilidade social. O ano é 1918. E uma associação de médicos inaugurava a Sociedade Eugênica de São Paulo, a primeira do Brasil, na defesa do embranquecimento da população. Sob o lema sanear é eugenizar, os eugenistas defendiam uma suposta melhoria genética da sociedade por meio do controle seletivo da reprodução e da eliminação daqueles considerados indesejáveis para o progresso social. Por trás disso estava a Fundação Rockefeller, contribuindo decisivamente para a abertura da sociedade eugênica e financiando programas que visavam o extermínio de negros, pobres e deficientes em nome da saúde pública e do progresso científico. Sua atuação no Brasil mostra que a filantropia dos Rockefeller é bem mais sombria e controversa do que podia parecer à primeira vista. Em 1941, Nelson Rockefeller, neto do patriarca John, foi chamado pelo então presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, para trabalhar no escritório de assuntos interamericanos do governo e cuidar das relações dos americanos com seus vizinhos latinos. Curiosamente, pouco tempo depois, Nelson liderou também a Associação Internacional Americana pelo Desenvolvimento Econômico e Social, uma organização não governamental, filantrópica, que atuaria no Brasil com programas de modernização da agricultura, saneamento e alfabetização. Nelson, ao mesmo tempo chefe da ONG e homem de Estado, repassou ao governo norte-americano informações valiosíssimas sobre a Amazônia e seus recursos naturais intocados, especialmente sobre suas reservas minerais. A contribuição de Nelson foi fundamental para que nas décadas seguintes a Amazônia fosse aberta à exploração comercial. Coincidência ou não, a Fundação Rockefeller financiou em 1967 a Amazon Natural Drug Company, empresa norte-americana cujo CEO fora um ex-integrante da CIA e amigo próximo de Nelson, que atuava na Amazônia com a pesquisa e coleta de materiais orgânicos de grande interesse da indústria farmacêutica e também do governo dos Estados Unidos, que usufruiu desses recursos amazônicos para a confecção de armas químicas. Mas não é apenas a Fundação Rockefeller que guarda um passado questionável. A Standard Oil, o grande negócio de John Rockefeller e sua família, também tem suas verdades inconvenientes.
verão de 1913, no estado americano do Colorado, mais de 10 mil trabalhadores de uma mina de carvão entraram em greve. Aqueles mineradores protestavam contra seus baixos salários e suas longas jornadas de trabalho sob condições insalubres. Os homens trabalhavam para a Colorado Fuel and Iron Corporation, uma siderúrgica de propriedade da família Rockefeller, parte da Standard Oil. Diante dos protestos, a Standard Oil ordenou que os trabalhadores e suas famílias fossem expulsos de suas casas, já que moravam em moradias construídas pela própria empresa. Os grevistas, em sua maioria imigrantes gregos, italianos e sérvios, sem outra alternativa, continuaram protestando e montaram um acampamento nas proximidades da siderúrgica, no que hoje é a cidade fantasma de Ludlow. A situação piorou em abril de 1914. Com a ajuda da Guarda Nacional, a corporação dos Rockefeller estava determinada a encerrar a greve por bem ou por mal. No dia 20 daquele mês, tropas a serviço do governo e da Standard Oil cercaram o acampamento de Ludlow, resultando em uma batalha campal contra os trabalhadores sitiados. Líderes grevistas, como o minerador grego Louis Tikas, foram capturados e mortos. Enquanto as balas dos grevistas acabavam e as tropas inimigas se aproximavam, mulheres e crianças, fugindo do fogo cruzado, se abrigaram em porões escavados debaixo de suas tendas. Naquela mesma tarde, as tropas da Guarda Nacional derramaram querosene nas barracas e botaram fogo no acampamento, derrubando definitivamente a greve. Em um daqueles porões, 11 crianças e 2 mulheres foram encontradas mortas, queimadas e sufocadas. Ao todo, 25 pessoas morreram naquele que ficou conhecido como o Massacre de Ludlow. O episódio desencadeou um conflito ainda maior, a chamada Guerra das Minas de Carvão. Foram 10 dias de guerra civil em todo o estado do Colorado, com mineradores armados em conflito contra a Guarda Nacional e contra aquelas corporações alheias às suas demandas, como a própria Standard Oil. Até a intervenção de tropas federais em 29 de abril de 1914, estima-se que quase 200 pessoas tenham sido mortas durante o conflito. Esse evento manchou a imagem e a reputação da família Rockefeller como nenhum outro. Para muitos, foi o maior conflito trabalhista da história dos Estados Unidos. A indignação pública, inclusive, levou a investigações do Congresso e influenciou a promoção de leis contra o trabalho infantil e a favor da jornada de trabalho de 8 horas diárias. Os bilionários, figuras emblemáticas do poder e da riqueza, são frequentemente alvo de olhares atentos. Essa atenção se deve, obviamente, ao seu imenso capital financeiro e influência na política. Figuras como a família Rockefeller simbolizam justamente essa interseção entre riqueza, poder e intervenção social. Historicamente, muitos desses magnatas se voltaram para a filantropia, numa tentativa de demonstrar à sociedade que suas intenções vão além da mera acumulação de riqueza. Até hoje, os Rockefeller são muito presentes em ações filantrópicas, embarcando nas tendências do momento, é claro. O Rockefeller Brothers Fund, por exemplo, é um fundo bilionário
e um dos principais veículos filantrópicos da família, que financia diversas iniciativas voltadas para a justiça social. O próprio fundo afirma em seu site: o Rockefeller Brothers Fund é uma instituição que busca internamente identificar e desfazer quaisquer vestígios de supremacia branca e do patriarcado. Essa é uma estratégia comum para mitigar a imagem de ganância que frequentemente os acompanha. O bilionário possui na filantropia uma ferramenta dupla. É tanto um meio de intervir na sociedade, segundo seus próprios interesses, quanto uma forma de moldar a percepção pública acerca dessas ações. No entanto, essa imagem de benevolência muitas vezes contrasta com uma realidade mais complexa e, por vezes, sombria. Com grandes fortunas, surgem também verdades inconvenientes e aspectos menos lisonjeiros. A história dos bilionários é frequentemente marcada por acusações de exploração, práticas antiéticas de negócios e uma luta constante para manter suas vidas e legados longe do escrutínio público. Os Rockefeller, como muitos em sua posição, não estiveram imunes a críticas e controvérsias. O dinheiro parece sempre trazer tantos benefícios quanto desafios morais e éticos. A imensa riqueza traz consigo questionamentos naturais sobre sua origem e a verdadeira natureza de suas intenções. O legado dos Rockefeller reflete essa realidade, onde a criação de riqueza e a benevolência coexistem com práticas obscuras utilizadas por seus realizadores. Se você tem alguma recomendação de figura histórica ou organização cuja face oculta deve ser desmascarada, escreva nos comentários. E para aqueles que acham que seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar. When I was young,